Então, boa tarde para você que está me seguindo, né? Para você que entrou agora, tem esse vídeo aqui para finalizar sobre a palavra lá em 1 Coríntios 11, que está falando sobre a ceia, o que é ceiar, né? Realmente uma ceia completamente daquilo que o Senhor nos revelou, diferente daquilo que muitos interpretam, ou eu creio que Papai do Céu ele fala, mas cabe a nós a entender, a compreender, porque a Bíblia ela vai entendida e compreendida, e obedecer realmente à sua vontade. Dito isso, o que eu tenho para falar aqui é isso, né? A revelação que o Papai do Céu nos deu é o seguinte: eu vou fazer um exemplo para vocês do que aconteceu de experiência na minha vida. Eu morava em um determinado lugar, ali perto entre o Fontana 1 e o Mirante. Mirante entre o Fontana 1, uma coisa assim. E praticamente essa menina, a gente frequentava a mesma congregação, ela ficou interessada em um rapaz de quase 18 anos, na época, se eu não me engano, meu Deus, que hoje é muito meu amigo, conheço toda a família. Só que essa menina estava passando por uma situação, assim, muito delicada, né? É compreensível, não foi criada com o pai. Ela tinha a pessoa que é casada com a mãe dela, que cresceu ela como uma filha dele, enfim. Toda pessoa que não foi criada com o pai, mesmo que a mãe casou, né? E aquele homem considerou aquela pessoa, seja ele menino ou menina, como filho, para ela ou para ele vai ter sempre aquele trauma de abandono. Porque dentro dos templos não vem falado que Deus é pai, né? Todo mundo é Deus, Deus, como falava lá no Antigo Testamento. Alguns era sempre Deus, mas a Bíblia diz que Adão, antes do pecado, chamava Deus de papai, pai. É lindo esse nome, né? Então, quando você tem a consciência de que Deus é teu pai, você sabe da tua identidade e não fica por aí mendigando peito de homem, fica aí sofrendo, procurando se relacionar com pessoas que não têm vida com Deus. Então, quando você faz isso, você automaticamente vai para um caminho de sofrimento. Mas isso aqui agora a gente não vou falar sobre isso aqui não, é só rapidinho, para vocês entenderem. Então, essa menina ficou interessada nesse rapaz, ela chegou a um ponto até de suspender um pouquinho a roupa. Olha, eu não tô nem com short por debaixo. E ali o rapaz entendeu e falou: mas você é muito nova, mesmo assim não é meu tipo e tal. Mas ela não, sabe aquelas pessoas que na mente delas, ela faz toda a novela? Foi essa menina. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, que o que eu vou falar aqui se trata próprio disso. O mundo se afastou de Deus, o mundo é pessoas. E mesmo assim o Senhor, com o seu grande amor, que o amor de Deus é insano, não tem explicação. Então, com o amor de Deus, ele fez o quê? Ele mandou o seu filho para nos salvar. Mas ele mandou, mas muitos rejeitaram Jesus. Então, o mundo tá maldito, tá um caos total. Então, hoje, eu vejo ali um exemplo, eu vejo uma pessoa ali morta, aí naquele momento eu vejo que ela ainda respira, eu tento me aproximar, mas naquele momento chega a polícia, chega várias pessoas. Então vão querer me acusar de qualquer jeito, né? Sem procurar saber, mas você estava aqui que hora? Não, eu vi que estava respirando e eu procurei saber, mas eu não vi o que aconteceu. Mas hoje a injustiça do homem é tão louca que eles não procuram provas reais, eles procuram evidências, e evidências não são provas. Por quê? Porque não tem o discernimento do Espírito Santo. Porque se eu discerno, né? Eu sei quem está por detrás de você. Você sabe quem está por detrás de mim. Então, ela se passou pela mãe no telefone para falar com ele, para ver se ele mudava de ideia.
E aí ele comentou comigo, porque ele era meu vizinho: nossa, Célia, a menina tá fazendo uma novela mexicana, fazendo entender à mãe que eu tô interessado nela, mas eu nunca disse nada para essa menina. Aí depois a gente descobriu que não era a mãe, era ela. Então olha o patamar, né, que essas coisas podem acontecer, né, de uma menina se interessar por um cara e depois a mãe, sem sabedoria, vai lá e denuncia o cara achando que o cara é um pedófilo. Gente, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter muito cuidado, né? Vocês devem estar pensando assim: Célia, mas o que tem a ver essa palavra com o que você está falando? Você vai entender, fica aí que você vai entender. Então, o resultado, nesse dia, elas estavam em campanha de oração. Só que essa menina, ela começou a ciumar de uma outra coleguinha, porque o meu amigo, né, tinha uma certa simpatia por aquela outra menina, mas era só uma coisa de menino mesmo, né, aquela simpatia. Mas a menina botou na mente dela que a outra menina, realmente bonitona, muito bonita a menina, ela botou na mente que o rapaz estava interessado na menina. E a menina também era daquela cristã que não estava liberta, mas era uma boa menina, né? Mas ela ali começou a botar, a fazer paranoia e foi dizer desaforo para a menina. E a menina estava na minha casa. E ela disse um monte de coisa, aí veio a mãe dela, veio a avó. Menina, só faltou trazer o papagalo, o cachorro e o periquito. O periquito, periquito e papagalo é a mesma coisa. E ali eu fiquei assim: meu Deus, que baixaria, né? Mas não foi comigo, foi na casa desse senhor. E a menina veio para ela antes, a menina veio para mim: tia Célia, mas não aconteceu nada, tudo que eu sei muito lidar com os jovens, né? E aí eu falei: ó, fica tranquila, tô sabendo de tudo, relaxa. Eu conhecia já a família, não? E fez aquela baixaria com outra irmã, essa irmã que eu contei lá no meu testemunho, que me perseguia, as duas me perseguiam. E foi aquela situação chata pra caramba, né? E aí essa menina corre e conta pra mãe. A mãe dela não é cristã, é daquela pessoa que visita a congregação, mas o espírito assim, é uma pessoa que eu posso até, eu entendo, né? Quando a gente não tá com Cristo, a gente vai lá e fala: eita, que hoje eu vou dar uma voadora e eu vou lá e vou fazer acontecer. E ela fez mesmo. Ela entrou dentro desse templo. Quando elas começaram a orar, ela falou: você tem coragem de ajoelhar, falar com Deus, quando você foi lá na casa do irmão brigar com a minha filha por causa de macho? Outra, esse macho que não tá nem aí para sua filha. Mas foi aquela baixaria que eu fiquei sabendo, porque encheu, a rua ficou cheia, né? Todo mundo ficou curioso. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Discernimento. Quando você não tem discernimento, que aquela pessoa precisa de uma libertação, que tem maldições por detrás da vida daquela pessoa, dos seus antepassados, de todas as suas mazelas, mesmo a pessoa dentro da igreja, ela vem porque tem legalidade de Satanás, tem legalidade nela. Então, acontece esses escândalos aí. Então, a igreja que não busca o Senhor, ela não vai entender o lado daquela pessoa, mas bem sim ela vai julgar. Então, eu procurei entender o lado dessas situações, porque eu fui muito julgada na Assembleia. Meu Deus, quanto eu fui julgada. Se hoje eu estou aqui, irmão, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque é Jesus mesmo, viu? É Jesus mesmo na minha vida, na vida do meu marido e da minha filha, porque foram traumas que Deus me curou de tudo, porque perseguição total, vocês não têm ideia. E quando foi à noite, nós fomos pro culto, eu fui pro culto e era a ceia. Olha aí agora, ó, palavra-chave. E era a ceia. E naquele momento, né, quando surgiu aquela passagem que diz assim: não tomais a santa ceia do papai indignado. Eu achei assim: nossa, elas vão se retratar com o papai do céu, vai pedir perdão, principalmente por ter até me colocado no meio, porque a gente morava ali, era tudo condomínio, né? E nada, tomaram a ceia do jeito que estavam, fizeram mal barraco, baixaria, não pediram perdão. Obviamente que caiu no ouvido do pastor, mas o pastor também não falou nada e ficou dito por não dito. O que eu quero dizer com isso?
O que é a palavra congregar? A palavra congregar é eu posso congregar aqui agora, você lá e eu aqui. Mas nós estamos conectadas como o Wi-Fi. Se o Wi-Fi está conectado, você pode gravar um vídeo, você pode falar com outras pessoas, né? E ligar. Mas se você desliga o Wi-Fi, você não tem como fazer isso, beleza? Ok. Assim é com Cristo. Se você não estiver alinhada com Ele, você está congregando para quem? Você está congregando, cultuando a quem? Se você não obedece, não discerne, faz toda a baradanga, bagunça, fala mal dos outros, caluneia as pessoas e ainda tem coragem de ceiar e dizer que está ceando o corpo de Cristo, então você está condenando ele mais ainda e crucificando ele mais ainda. Você está fazendo coisas erradas que você pode ser condenado, julgado, perdão, como o mundo, que são pessoas ímpias que decidiram, escolheram por suas livres e espontânea vontade de não seguir o caminho da luz, mas bem sim os seus belos prazeres da carne. Ah, mas a gente está vivendo pela graça, então tudo bem. É a mesma coisa de você pegar uma oferta, porque tem lá no Novo Testamento, e você ir lá entregar para o seu pastor que não tem visão, não tem discernimento, porque se tivesse discernimento, aconteceria como aquele casal que achou que Pedro não estava cheio do Espírito Santo e foi mentir, morreu. Então, quando os líderes têm a visão, fala, olha, você entregou essa oferta, mas Papai do Céu me revelou que você está em pecado. Você ontem brigou com a irmã, você respondeu sua mãe, você mentiu, você adulterou. Então, vai se acertar, depois você vem e entrega a oferta. Não está tendo mais esses ensinamentos, porque é muito mais fácil, né, a casa lucrar e tá cheio de gente vazia do que o confronto de pecados que Jesus sempre fazia e sempre faz, porque a palavra dele já é um confronto. Então, se eu, Célia, faço algo de errado, eu não oferto, até se passar uma pessoa na minha porta pedindo algo, porque ofertar não é só dinheiro, mas pode ser roupas, pode ser alimentação, tá? Não se engane. Você pode, se você não tiver nada disso, oferta seu marido, oferta sua filha a Cristo, apresenta, consagra sua família a Cristo, isso é uma oferta. Oferta seu vizinho, esse mesmo que você não gosta, oferta para Cristo, é uma oferta. E se passar uma pessoa me pedindo, olha, eu tô com fome, se eu acabei de discutir com minha filha ou com meu marido, eu digo, peraí só um pouquinho, eu vou lá, peço perdão a Cristo, Senhor, me perdoe, procuro ver se eu ligo ou mando uma mensagem para minha filha pedindo perdão a ela ou meu marido, tá? Ou então, se eu não conseguir, eu não vou ofertar aquela pessoa, eu digo, olha, você passa amanhã, por favor, e ali, depois que eu me consertar, eu vou lá. Isso é para quem busca Cristo, isso é para quem vai nas águas profundas, as correntes de águas vivas que é Cristo. Você está me entendendo? Então, aqui nessa palavra, o Senhor, ele chama atenção de vários modos. Pessoas que faziam dissensões, tá? Pessoas que não sentavam a ceiar com Cristo com pobres. Gente, cear com Cristo é você até confessar as suas mazelas, é você confessar os seus pecados, porque ele morreu por mim e por você, ele foi considerado maldito por mim e por você. E aí você vai ceiar com Cristo de qualquer maneira, para mostrar para quem que você está tinindo. Você tem coragem de subir em um púlpito e falar de uma coisa que você não vive? É isso mesmo? Então aqui nessa palavra o Senhor está falando de tudo isso. Quando ele me revelava, eu falava assim, meu Deus, eu não sabia se eu queria chorar, eu queria, mas tudo aquela coisa, aquela sensação maravilhosa de alegria. É isso mesmo, filho, que eu quero dizer. E a maioria da minha igreja está desse jeito,
sabe? Eles vão cear dizendo que está ceando o meu alimento, o meu corpo e bebendo do meu cálice, mas eles só querem só comer. E quando ele diz assim, você está com fome, vai comer na sua casa, coma na sua casa. Esse alimento que ele fala é o espiritual. Você pode até comer aquele pão, você pode beber daquele suco de uva, mas você quer enganar a quem? A quem você quer enganar? Porque aqui a palavra, ela é muito profunda. E eu vou deixar os referimentos dessa palavra embaixo desse vídeo, que é para você, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza absoluta e falo com prioridade que você vai botar lá. Se não colocar, você vai falar, meu Deus, Senhor, é verdade, Pai. Olha o que está escrito aqui. Ele vai te revelar como ele revelou a mim, meu esposo. Que muitas pessoas estão fazendo de Deus de barganha. Eles dizem que estão indo congregar, que congregar é só lá no templo, porque se você não for, você não tem o Senhor, Ele não está com você. Mas se o reino de Deus habita aqui dentro de mim, aonde eu estiver, Ele está comigo. Sabe quando é que Deus não vai estar comigo e com você? Quando a gente começa a pecar, porque o que afasta Ele de mim e de você é o pecado, é a mentira, é nós ser dissimulados, cínicos, queridos. Por que eu estou falando isso? Porque não tem discernimento. Como aquelas pessoas estão ali ceando, falando de Cristo, com aquela maior falsidade, aquela maior hipocrisia, abraçando o seu irmão, sabe? E aqueles irmãos que você despreza dentro dos templos, porque ele não está bem vestido, porque ele ainda não chegou à prosperidade. Mas que raça de prosperidade é essa que você tanto fala? Porque existe, queridos, uma prosperidade só, que ela é espiritual. O que é, Célia, a prosperidade espiritual? É você chegar perto da casa de um macumbeiro e todos se converterem pelaquilo que você carrega, pelaquilo que eu carrego, que é o reino dos céus. É você passar na rua e pessoas te pedir oração, ora por mim que eu estou endemoniada. Porque quando uma pessoa está endemoniada, Deus... O Espírito Santo permite que a alma dela clama tanto, que você naquele momento liberta aquela pessoa, mas não porque você é a bambambam, é o que você carrega, é o que eu carrego. É você passar por pessoas e elas se dobrarem o joelho, mas não por você, pelo Espírito que está em você. Pessoas oprimidas pelo diabo, isso é prosperidade espiritual. É uma prosperidade que as pessoas chegam até a você pedindo o teu socorro, pedindo ajuda, porque você é sal da terra. Essa é uma prosperidade espiritual que vem do alto, porque nada acontece comigo ou com você se não vir do alto. Essa sabedoria que papai nos dá não é mundana, ela é espiritual. A sabedoria mundana, ela é loucura, mas a sabedoria dos céus, ela é sábia. Então, queridos, não se engane, vai buscar o discernimento. Nossa, eu estou congregando, por que eu estou tomando a ceia do Senhor e está tudo errado para mim, eu não consigo ter paz? Porque você está fazendo de qualquer jeito, porque você come comida mastigada dos seus líderes, ao invés de você vir buscar esse alimento, o pão dos céus é Cristo. O alimento para o nosso corpo é Cristo, para a nossa alma é Cristo. Esse é o corpo, esse é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é Cristo. Não tem outro alimento. Não tem outro alimento. Não é aquele pão que vai te edificar. Não é aquele suco de uva. Mas é como está a tua conduta com Cristo, cara. Como está a tua conduta com Cristo? Como está o teu alinhamento com o Senhor? Você tem confessado as suas mazelas? Porque a palavra do Senhor diz: confessais uns para com os outros, para que vocês não venham ser condenados com o mundo. A condenação eterna.
Queridos, no mundo de hoje, basta isso aqui para qualquer pessoa acusar você ou a mim. E se eu e você não tiver o discernimento, a gente acaba pecando contra aquela pessoa, contra principalmente a Deus. Porque você está fazendo de qualquer jeito. A palavra do Senhor, ela vai lida e compreendida. Ela é fantástica. Ela é fantástica em tudo e por tudo. E quando eu deixar os referimentos aqui, eu peço a vocês, busquem, vai no profundo, não fica no raso, vocês não são piaba. Aqueles que têm o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, eles compartilham aquilo que papai te revelou aos outros. Tem pessoas que não querem nem dar a capa. Olha, fulano, seu chamado já chegou aqui, passa o bastão. Eles não querem. Eles querem reter tudo para eles. E eu estou passando para vocês algo muito, muito maravilhoso que papai passou para mim, para passar para você e você passar para os outros, para que os nossos irmãos não fiquem no pecado e nem na ignorância para ser condenado como o mundo. Ah, mas ninguém me explicou. Mas eu estou te explicando. Recebe isso no teu espírito. Ah, mas meu pastor, mas ele... O seu pastor é Cristo? Ou é um homem que pode pecar como eu e é falha e pecador como eu? Mas a diferença é que a Bíblia diz que todo cristão verdadeiro, ele já acorda confessando os seus pecados. Ele já acorda pedindo perdão a Deus, todo cristão verdadeiro. Porque ele pode acordar e quando ele acabar de confessar e pedir perdão a papai, papai pode arrebatá-lo. Então ele foi arrebatado por quê? Porque ele confessou os seus pecados. E por que a gente tem que confessar todos os dias? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que a gente pode sair dessa terra. A gente não sabe nem o dia nem o momento que o Senhor decide de falar, eu vou recolher a minha filha, eu vou recolher o meu filho. Então você tem que estar alinhado com ele em tudo e por tudo. Não ficar devendo às pessoas, não comprar e não pagar, não ser um crente mentiroso, não ser uma pessoa caloteira. Isso não vale só para os cristãos. O Senhor queria para todos, mas nem todos aceitou a luz. Preferiram o mundo. E quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Cristo. Ele veio para salvar a todos, mas nem todos quis ser salvo. Então essa palavra aqui, queridos, é para você refletir. É uma revelação que eu estou passando para você, o que é ceiar com Cristo, o que é congregar com Cristo. Você está congregando com quem? Com homens? Na carne? Ou você está ali próprio com o seu sentimento, o teu ser, todo o pensamento a Cristo, ouvindo a Ele, não só pedindo, mas ouvindo a Ele, o que Ele tem a dizer, o que Ele tem a revelar, o que Ele tem a falar ou a esclarecer. Porque se você estiver fazendo isso, você é um crente raso, que não vai na profundidade aonde Ele quer te levar. Viver Cristo é uma dimensão tão grande que Ele mesmo falou, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz quando eu estava na terra. Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, mas Ele declarou isso, então declare Cristo, que você pode fazer algo maior do que eu, maior do que Ele. Basta você se entregar de corpo, alma e mente. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, está na sua obediência. Em tudo e por tudo. Não adianta você ofertar, não adianta você cantar bem, louvar bem, fazer nada se não for por amor. Não faça nada por obrigação. Ceiar é você sentar. Jesus, quando fez, mandou um dos discípulos preparar para ceiar. Presta atenção. Ele confrontou, ele ceiou, ele mostrou, ele foi um exemplo. Olha só, vamos ceiar. Ok? Mas ele confrontou Judas. Se tiveres o que fazer, faça depressa. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele disse a Pedro, tu me negarás antes do galo cantar 3 vezes. Ele é o maior exemplo disso. Isso ele está me revelando agora, gente. Tá? Estou um pouco muito
impactada, querendo chorar. Ele confrontou em uma ceia. Jesus revela na ceia, Jesus cura, ou Jesus revela na mesa, Jesus cura na mesa, ele confronta na mesa. E muitas pessoas não querem ser confrontadas porque está muito bom com o seu pecado escondido para o mundo, para as pessoas, para os seus pastores, para os seus líderes, mas para ele não. Está tudo transparente, é você que não quer ver. E foi na mesa que ele confrontou pessoas que comeram e beberam com ele, viram milagres e prodígios, e tinha um que ia traí-lo e o outro ia negar. Mas Pedro não negou porque estava no pecado, ele negou por medo, mas ele se retratou. E se Judas, ao invés de correr para os religiosos, entregar o dinheiro, ele corresse para o Salvador, ele hoje estaria sendo nomeado na Bíblia. Mas ele não fez isso. Porque você está correndo para líderes que diz assim, tipo como faz os padres, vai lá, faz lá uma pregueira, faz uma campanha e você está perdoado. Quem é você? Se Deus me deu uma visão de águia, eu tenho que ter visão de águia dentro da minha casa para saber o que meus filhos estão fazendo. Para não viver de aparência e dizendo, não, a minha casa é uma bênção, minha família é perfeita. Não existe. Até Cristo voltar, a luta é contínua, a guerra é sempre. É pais e mães orando pelos seus filhos porque o diabo quer tragar. É mulheres orando pelos seus esposos para que Deus os fortaleça, para eles não traírem nem fazer coisas erradas. É homens também orando pela sua esposa para que elas fiquem de pé, sendo guerreira, mulheres guerreiras, como foi Débora, como foi Ana, como foi Raabe, como foi a samaritana. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Obediência, uma conduta reta e correta diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não de homens, não de pessoas, de líderes, mas diante dele, porque ele sonda e esquadrinha o teu e o meu coração. E nós não podemos enganá-lo. Se nós queremos realmente viver com Cristo na eternidade para sempre, temos que ser corretos, sinceros e jogar limpo. Porque ele é puro, ele é limpo, ele é verdadeiro e o pai da mentira é o diabo. Porque, meus amados, se Satanás no inferno, ele ali não tem bagunça, porque até para bagunçar a minha vida e a sua, eles fazem tudo com ordem e decência. Então, com o Senhor também tem que ter ordem e decência para construir, para levantar, para se arrepender e viver uma restauração todos os dias de uma vida nova, de pensamentos novos. Chega de você estar caindo no pecado, fazendo tudo errado e dizendo, mas a gente vive pela graça. Para com isso. O nosso Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é justiça e Deus se ira sim, ele se ira com todas essas coisas ruins, com toda essa violência, com toda essa mentira, com toda essa hipocrisia. Ele está irado com a terra. E se você não quiser ser julgado, como vai ser julgado o mundo que escolheu as trevas, procure hoje a se redimir com ele. Procure hoje a se arrepender. Procure hoje a confessar. Procure hoje a ser mais correto, a ser mais íntegro e ter o caráter de Cristo. Aleluia! Caráter, pensamento, caminhada como Cristo. Quer parecer mais com Cristo? Renuncia, se abnegue. Se abnegue, renuncia. E você vai ver grandes coisas Ele fará. Grandes coisas Ele fará, não só com a tua família, mas com toda a tua parentela. Até com aqueles que não te dão nada, até com aqueles que diz que Deus não é na sua vida e é mentira. Eles vão ter que contemplar Deus na tua vida, mas se coloque na posição. E se você que está me ouvindo aí já está fazendo isso, oba, maravilha, maravilha, continue. Permaneça. Série tá doendo pra caramba. Permaneça. Série, que processo é esse? Permaneça. Não retroceda. Não faça como muitos que param na metade do caminho e dizem, eu não aguento não. Esse evangelho não é pra mim. Continue. Vai. Porque ele está dentro do barco. E se ele pode,
você também pode, porque a gente tem um piloto, um surfista da Galileia maravilhoso que está pilotando e pode ter certeza que a guerra já venceu. Já venceu. Então, seja forte e corajoso. Você mulher, você homem, você adolescente, você jovem, permaneça firmes e forte. E que Deus os abençoe. Reflita nessa palavra com a ajuda do Espírito Santo e Ele vai revelar mais ainda em nome de Jesus. Eu amo vocês, missionária Célia. Deus abençoe a nação, as nações e abençoe a tua vida e a minha vida conforme a vontade dEle. Amém? Amo vocês, missionária Célia.